Vamos agora até os Estados Unidos com nossa correspondente Priscila Yasbeck. Vamos falar sobre o discurso do Estado da União do presidente Donald Trump, que foi um discurso, como previsto, que trouxe falas sobre economia, Irã, Venezuela, imigração, além dos protestos dos democratas. Priscila Yasbeck, o que já temos de reação por aí nesse dia seguinte ao discurso de Donald Trump? Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Carol, muitos comentários sobre o fato do discurso ser longo, também do tom acusatório de Donald Trump, o fato dele ter usado o discurso como se ele estivesse em um reality show, como ele já apresentou anteriormente. Então, esses são alguns dos comentários. Só para falar, foi o discurso mais longo da história do Estado de União, com 1 hora e 47 minutos, superando o discurso de Bill Clinton no ano 2000, que teve 1 hora e 20 minutos. Donald Trump começou o discurso dizendo que o Estado da União está forte, que a nação está de volta, melhor do que nunca. Ele falou que os americanos não viram nada ainda, que ele vai fazer ainda melhor e que essa é uma era de ouro dos Estados Unidos, mas ele não apresentou novas políticas em um ano de eleições de meio de mandato, algo que chamou também a atenção. Ele também não pareceu preocupado em demonstrar uma dedicação maior do seu discurso à questão que hoje mais preocupa os americanos, que é a questão do affordability, a questão do custo de vida. Ele falou que o affordability é parte de uma mentira suja e repugnante perpetuada pelos democratas, e ele passou boa parte do seu discurso criticando seu antecessor, o ex-presidente Joe Biden, e os democratas, dizendo, inclusive, que os democratas são loucos e falando que essas pessoas que estão ali são loucas. Em muitos momentos ele criticou os democratas por não levantarem, por não aplaudirem em alguns dos momentos do seu discurso. Lembrando, Carol, que Donald Trump fez esse discurso do Estado de União com uma desaprovação muito alta, 60% desaprovam sua gestão, 40% aprovam, está no mínimo de aprovação de todo o seu segundo mandato, isso segundo um agregador da CNN que reúne dezenas de pesquisas sobre a aprovação de Donald Trump, e quando também 70% dos americanos dizem que Trump não está dando atenção suficiente aos problemas mais importantes do país, segundo também uma pesquisa da CNN. E uma outra pesquisa da Associated Press e da Universidade de Chicago mostra que só 39% dos americanos aprovam a gestão da economia por Donald Trump. Outra pesquisa também que dizia que 57% gostariam que Donald Trump falasse bastante sobre economia. E o que Donald Trump falou sobre economia? Ele disse que os salários continuam subindo, falou que a inflação continua caindo, falou que a economia está em plena expansão como nunca antes. Ele falou também que herdou uma economia que estava à beira do colapso, culpando Joe Biden. E ele falou, e essa frase, inclusive, foi muito comparada à frase que Joe Biden usou durante a sua campanha em 2024, quando ele falou que herdou uma economia que estava à beira do colapso. Então, uma parte desse discurso econômico de Donald Trump foi comparada ao que fazia Joe Biden quando a economia não estava boa, e ele dizia que a economia estava florescendo. Só para a gente trazer um dado, né? A economia dos Estados Unidos cresceu 2,2% no ano passado, ante 2,8% no ano anterior, e a inflação continua pressionada. Desacelerou para 2,4% no ano passado, mas ainda assim, em janeiro, por exemplo, o índice de preços de alimentos do CPI subiu 2,9% em 12 meses. Então, os preços dos alimentos é algo que preocupa muito os americanos. E também, em dezembro, o PCI, que é o principal indicador observado pelo Fed, subiu 2,9%. E lembrando que a meta do Banco Central americano é de uma inflação de 2%. Houve protestos por parte dos democratas nesse discurso. O deputado Al Green, do Texas, por exemplo, foi expulso da sessão ao levantar uma placa falando sobre aquele episódio de racismo ligado ao casal Obama. Também outros democratas fizeram protestos durante a fala de Donald Trump. Então virou, de fato, um discurso muito divisivo ali, com a presença também de democratas e de opositores de Donald Trump. Carol.